Amém, irmãos? Minha gratidão ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos para aprendermos mais da palavra de Deus, né? Eu gostaria de falar com os irmãos já de um assunto que há um bom tempo eu vinha tratando aqui nas quintas-feiras, que é sobre as portas de Neemias. Foi tema de missões nacionais, não sei se foi ano passado ou se foi esse ano. Reconstrua, não sei se foi missões nacionais esse ano, né? Estaduais, desculpa. E eu pude lembrar um pouco dessas mensagens. Neemias 3, versos 29. E eu vou falar hoje sobre a porta oriental. Pode passar o slide, por favor? Nós já falamos aqui, irmãos, nas quintas-feiras, esses irmãos lembram, né? Nós falamos de todas essas portas, das ovelhas, do peixe, a porta velha, a porta do vale, do monturo, da fonte. Não falei da porta do cárcere. Acho que falei da porta das águas. Não falei da porta dos cavalos. Não falei dessa porta da atribuição, nem da porta de Efraim. Mas hoje Deus me deu graça, oportunidade de falar sobre essa 10ª porta, que é, talvez de todas, a porta mais impactante, a mais relevante, talvez a porta mais, vamos dizer assim, polêmica por algum ângulo, mas considero ser a porta que mais me balança. Quando eu estava estudando esse assunto, eu confesso aos irmãos que fiquei muito sacudido por isso aí, pedi a Deus um dia a oportunidade de falar dessa porta, e a oportunidade, creio, chegou hoje. Amém? Passando adiante, então, a gente abre aí o texto de Neemias 3, verso 29, que diz assim: Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte à sua casa. E depois dele reparou Semaías, eu grifei aí Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Deus amado, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que a Tua voz seja discernida aqui neste lugar, que possamos ouvi-la de forma clara, impactante, para que venhamos a ser sacudidos por dentro, impactados por aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite, pois estamos aqui para ouvir a Tua voz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, é a porta mais famosa também das portas de Jerusalém, e por algumas questões que eu gostaria de considerar com os irmãos. Passando adiante, a gente vai encontrar na reconstrução da nação de Israel, e a gente pode fazer também a analogia que Missões fez da reconstrução de vidas, e a gente observa uma coisa que a gente tem sempre notado quando nós estamos estudando escatologia. Nós falamos tanto de escatologia hoje, né, pastor? Eu acho que a gente vai continuar falando. Nós cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, Deus está nos conduzindo a pensar nisso, né, na sua volta. E é interessante a gente perceber esse contexto e estarmos conforme a palavra de Deus está sempre a nos alertar, a estarmos atentos. Estarmos atentos. E por que estarmos atentos? Porque há muitas ideias que estão levando o povo de Deus a cometer muitos erros, enganos. E, de fato, a pandemia tirou a profissão de muito profeta. Eu, pelo menos, conheço um bocado que já abandonou a profissão, né? Porque várias profecias, várias previsões, várias datas que foram marcadas e nenhuma delas se cumpriram. E muita gente entrou a cabeça em parafuso, muita gente entrou em choque, muita gente até questionando a sua fé e a sua crença, e muitos, podem escrever isso, irmãos, abandonaram e estão aí perdidos, sem saber o que fazer. Mas por que isso acontece, né? Por causa do engano, por causa do ensino, por causa muitas vezes da nossa
prepotência, às vezes, em querer e saber de tudo e conhecer tudo. E muitas vezes o Senhor tem falado a nós de forma tão clara e nós não estamos ouvindo. Eu tive a oportunidade, há uns 15, 20 dias atrás, de fazer um curso de pregação com o pastor Hernandes Lopes, né? Abri uma inscrição lá, eu sem querer entrei, e foi 7 dias de treinamento. Eu falei, opa, vou entrar aqui. E ele falou uma coisa ali, justamente, né? Falando justamente disso, de como o ensino da palavra de Deus tem sido negligenciado, como o ensino da palavra de Deus tem sido, vamos dizer assim, adulterado, ensinado, e como isso, muitas vezes, ao invés de levar as pessoas a um bom relacionamento com Deus, tem afastado, tem distanciado muita gente, né? E existem muitas igrejas, inclusive na nossa cidade, vivendo justamente essa crise, como existem muitas pessoas vivendo essa crise. Mas a gente observa nessa reconstrução de Jerusalém, como eu coloquei ali, ela ocorre em 3 fases. E o número 3, eu sempre tenho falado disso nessas lives de sexta-feira, é o número de Deus. O número 3 e o número 7, você vê na Bíblia, você para olhar, que é uma coisa relevante e importante. Então a gente vê Neemias restaurando Jerusalém. Jerusalém, sua casa, o lugar onde ele morava. Jerusalém, a sua terra. Onde é a nossa Jerusalém? A nossa casa, o nosso lar, o nosso bairro, a nossa comunidade, onde nós vivemos. E Deus, quando restaura uma vida, Ele restaura uma vida em 3 níveis. Pense nisso. Quando Deus quer mudar a minha vida, mudar a sua vida, mudar a vida da igreja, Ele vai restaurar isso em 3 níveis. E o primeiro nível que a gente aprende nesse texto de Neemias é que restaura a minha casa, o lugar onde eu vivo. Porque não adianta eu ser uma coisa aqui e na minha casa eu ser outra, né? Não adianta eu ser aqui esse irmão aqui falando e os meus vizinhos me olharem diferente, no meu trabalho as pessoas me olharem diferente, por onde eu passo. Então a restauração é onde eu vivo, na minha casa, na minha residência. O segundo ponto, que é a restauração que eu coloquei ali, é Zorobabel. Ele restaura o templo. O templo, o lugar onde o povo ia adorar a Deus. Ele restaura Jerusalém, restaura a casa, mas restaura também a igreja onde a gente vai. Não adianta também a minha casa estar restaurada se a minha igreja não está restaurada. Uma consequência daquilo que eu vivo em casa tem que refletir na igreja. Senão, não há restauração. Essa obra não é completa. Mas ela se completa de fato quando então vem Esdras, e ela restaura então o culto. Restaura o culto. Você fala, não é a mesma coisa, e a igreja não. É diferente. Restaurar o culto é a consciência daquilo que estamos fazendo, por exemplo, agora. Os irmãos aqui não estão aqui para me ouvir. Os irmãos não vieram aqui para cantar, nem ver, nem falar com o pastor. Nós viemos aqui para prestar um culto ao Senhor. Amém? E precisamos saber como fazer isso. Porque antes de me agradar, antes de você sair daqui e falar, o culto foi bom, a palavra foi boa, os cânticos foi bom, há de brotar em nós a seguinte questão, a seguinte pergunta: Deus gostou do que foi feito aqui? Foi do agrado do Senhor aquilo que foi realizado neste lugar? Então, a restauração de uma vida, ela se completa no culto. Ela começa na minha casa, onde eu vivo, na minha comunidade religiosa, na minha igreja, e então naquilo que eu produzo como culto. O 3 completa essa obra. E Neemias está fazendo justamente essa reconstrução, justamente onde ele mora, essa fase de reconstrução. No texto que nós vimos, nós encontramos então a figura de Semaías. Semaías é o responsável por realizar esta obra. Que obra é essa? A restauração de mais uma porta. Se os irmãos, essa pergunta eu vi de um pregador, tivesse a oportunidade de ir em Israel, olha que pergunta, e se fosse lhe perguntado assim, se você vai poder ir em um lugar,
Você só vai a Israel visitar um lugar. Em que lugar você iria? Em que lugar você iria? E ele falando de tantos lugares, de tantas coisas, há a citação, inclusive, de Louis Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua. Conta-se que depois que ele sobe a Lua e desce, fixa lá o Salmo 8, e diz, ó Senhor, como é magnífico o teu nome em toda a terra, né? Ele vê aquela coisa grandiosa que deve ser, hoje, como muita gente está pagando milhões para dar uma volta no espaço. E depois que ele volta da Lua, ele vai a Israel. E ele vai a um lugar, a uma escadaria próxima ao Sinédrio. E ali o guia diz para ele, aqui com certeza eu posso lhe afirmar que nessa escada, nessas escadas, Jesus andou. Porque está preservado desde o tempo até hoje, é a mesma pedra e dá acesso ao templo. Então, Jesus passou por aqui. E aí ele parou e pensou assim, e em um momento de profunda comoção, ele chorou naquele lugar. E aí perguntaram para ele, mas por que você está sentindo assim tão impactado? Ele falou, nem na lua. Olha que coisa. Nem na lua eu senti uma coisa tão forte quanto neste momento em que eu estou aqui, neste lugar, e saber que aqui andou o Criador do universo. Glória a Deus, né? Irmãos, aí o pastor Hernandes fala assim, não importa o conhecimento que você tenha da Bíblia, não importa quantas vezes você leu, ou quanto de cultura teológica você tem, mas se Deus, se a presença do Senhor não estiver presente na sua vida, isso não tem valor nenhum. Isso é realmente conversa fiada. Isso é cultura inútil, porque a essência da mensagem, a essência da pregação é justamente sentir Deus, sentir a presença de Deus, sentir Deus falando a cada e ao nosso coração. Amém, irmãos? Então, quando a gente vê uma situação como essa e se depara, como exemplo, a um lugar que talvez muitos de nós não sabiam nem que existia, a porta. Nós estamos falando de uma porta. E a gente olha, então, para a figura desse homem chamado Semaías, que significa Jeová ouviu, escutou. E aqui nós começamos a sentir uma coisa, a mensagem começa a nos ensinar uma coisa muito importante, que é justamente o fato de ouvir Deus, né? Sentir Deus, de ter intimidade com Deus à luz daquilo que nós aprendemos lá no Salmo 23. E é este homem, chamado Semaías, muito provavelmente um levita, um sacerdote, que é encarregado a guardar esta porta. Esta porta. Pode passar adiante. Os irmãos vão ver a porta, que é essa aqui. Isso aqui é uma montagem, sabe? Isso é uma montagem. Agora, preste bem atenção nessa figura. Ela é uma porta de arco duplo. Os irmãos veem aqui, ó, um arco aqui e outro arco aqui. E aqui atrás, os irmãos identificam essa figura? Aqui é o templo. Aqui é o templo. Então, essa porta foi construída por Salomão no século X a.C., justamente após a construção do templo, né? E a finalidade dela era justamente quem chegasse, quem entrasse, já de cara fosse impactada pelo templo. O templo. E interessante que aqui tem aqui, esse lado aqui onde está o laser, aqui, ó, justamente um detalhe que aqui é chamado de o caminho do santo, ou Kadosh Kadoshim, quer dizer, o lugar que encaminha o santo do Santíssimo. Ou seja, aqui, na linguagem do Velho Testamento, Deus está. Aqui Deus está.
quando se chegava à porta oriental, o arco duplo, e se via o templo, é como se literalmente você estivesse entrando diante da presença do Deus Altíssimo. Amém? Vamos dizer assim, uma frase que muitas vezes a gente fala, estar na presença de Deus e não sentir o peso da frase, né? O que significava isso? O peso de estar diante daquele que é o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, o dono de tudo, o dono da nossa vida. Então, isso para o judeu tinha um significado fantástico, tinha um significado importante. Seria aquilo que todos desejavam na sua vida, na sua existência. E aí eu fico pensando, será que é também o meu desejo, como servo do Senhor, estar também indo à direção deste Deus e, acima de tudo, ouvir a sua voz? Então, restaurar essa porta significa isso. Ela é chamada também de porta de Suzã, porta da misericórdia, porta dourada, por um erro de tradução de Jerônimo, porque Jerônimo, quando traduziu a Vulgata, os irmãos sabem o que é a Vulgata? A Vulgata é a Bíblia em latim. Então, quando ele traduziu do grego para o latim, ele errou a tradução e colocou dourada, mas não tem nada a ver com porta dourada, mas ficou porta dourada, chamada Golden Gate, porque quando o sol nasce, bate ali. Ela é chamada também porta oriental, porque é do leste, é dali, de frente a ela, que o sol nasce. E do oriente para o judeu significa tudo que vem em direção de Deus. Se os irmãos lembrarem bem, o Éden foi criado no oriente. E tantas referências que nós vamos encontrar na Bíblia vêm do oriente. Essa porta foi destruída em 587 a.C. pelos babilônicos. Quando eles invadiram, eles destruíram ela. Ela foi reconstruída agora, então, está sendo reconstruída agora por Neemias. Mas, quando nós lemos, o irmão pode passar a Ezequiel 43, verso 1 e 5, a gente vai entender, de fato, o que significa ter a porta oriental restaurada. O que significa para os judeus, consequentemente, o que significa para a minha vida, né? Para mim. E o judeu pensa o seguinte: do norte vem o perigo. Se os irmãos lerem todas as profecias que vêm do norte, vem perigo, vem o inimigo, vem as invasões, vem a destruição, mas do oriente vem o quê? A salvação, vem o livramento, vem a misericórdia, vem o socorro. Então, a porta significa não só a presença de Deus, a intimidade e o culto com Deus, como também o livramento de Deus, a salvação. Amém? A salvação. Vivemos hoje ansiando por uma salvação. Amém? Cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, por quê? É isso que queremos. Ou os irmãos não querem? Amém? Queremos. Eu vi um vídeo, essa semana os irmãos devem ter visto, de um homem bilionário, ninguém sabe nem calcular quanto dinheiro aquele cara tinha. Entrou no avião com os 3 filhos e as 2 esposas, um voo de 40 segundos, e o avião caiu na cabeceira da ponte, da pista, morreu todo mundo. Sabe o que vai acontecer com aqueles bilhões que aquele homem tinha? Ninguém sabe. Sabe por que ninguém sabe? Porque todos os seus descendentes e ele morreram junto. Pois é. Aí você faz assim, o cara construiu um império, ganhou dinheiro, dono de uma cidade quase toda, morreu em 45 segundos em um avião novíssimo, 2019 avião. Botou a família toda e morreu. Então, às vezes as pessoas constroem seus conceitos, suas convicções e pensam que no dinheiro e em tantas coisas está a sua salvação, mas isso é um engano. Isso
é realmente uma coisa, vamos dizer assim, besta. Por isso que a porta do Oriente lembrava sempre ao judeu e da importância dela. É a porta da nossa salvação. Do norte vem o perigo. Certamente sempre vem o perigo, mas quando se olha para aquela porta, o Oriente, é ali que está a nossa salvação. Amém, irmãos? Amém. Tantos perigos, tantas coisas que vivemos nesse mundo. E aí, então, Ezequiel 43 descreve essa porta como sendo. Então, ele diz, então aquele homem me conduziu ao portão, lembrando e olhando para a porta. E esse portão estava para o leste. O leste e o Oriente é o mesmo lugar, né? Nós aqui não conhecemos o Oriente, mas o leste, onde é o Oriente, é onde o sol nasce. É esse lado. E eis que pude contemplar a glória do Deus de Israel, que se aproximava pelo caminho do Oriente. E o som da voz do Deus parecia o rugido de muitas águas avançando com poder. E toda a terra resplandecia diante da sua glória. Olha que coisa impressionante, como é tratado Deus, como é visto o respeito ao nome de Deus. E ele chega a dizer que toda a terra estremecia, né? Continuando, o verso 3 diz, e a visão que tive era semelhante à de que havia tido quando veio destruir a cidade. Ele, então, está lembrando dessa destruição que, ora, Neemias está restaurando. As visões, como era que tinha junto ao rio de Quebar, me atirei reverentemente ao chão, com o rosto rente à terra. O rosto entre a terra, uma atitude de reverência e temor, respeito. Sentir a presença de Deus, sentir o que significa estar diante do Todo-Poderoso. Será que essa atitude, muitas vezes, nós não temos, né? Essa reverência, esse temor, esse respeito, muitas vezes tem faltado. Mas na porta do Oriente está justamente a nos lembrar isso, que ser servo de Deus, que trabalhar na obra do Senhor, que carregar este nome, representa justamente toda esta responsabilidade. Amém? É uma história de Alexandre, o Grande, que eu acho que eu já contei aqui, não sei se o pastor Valdete contou, ele passando em tropa o seu exército, e ele exigia que todos os seus soldados andassem impecáveis, uniforme limpo, postura ereta, todos alinhados, e ele passava costumeiramente a sua tropa antes de ir para a batalha. E ele então começa a fazer isso quando lá na frente ele encontra um soldado desarrumado, todo torto e totalmente alheio àquilo que estava sendo acontecido. Então aquilo chamou a atenção dele e ele foi em direção daquele homem e falou: qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é Alexandre. E ele parou assim, olhou para ele e falou: ou muda de nome, ou muda de atitude. Deus, muitas vezes, deveria fazer a mesma coisa conosco, né? A nos encontrar de forma, muitas vezes, relaxada, desleixada, desatento, despreocupado, e muitas vezes dizendo, está prestando um culto diante dele, e de repente ele perguntar para mim: qual é o seu nome? E você fala: eu sou um cristão. Aí ele vai falar para mim: ou muda de atitude, ou muda de nome, que cristão não anda desse jeito. É isso? E o verso 4 diz: então a glória de Yahvé adentrou a casa do templo, para a porta que dava para o oriente, a leste, e em seguida o Espírito de Deus ajudou-me a ficar de pé. Olha que coisa linda. Quem ajuda a ficar de pé? Deus, através do Espírito Santo de Deus. Porque se você não caiu ainda, é porque Ele continua te colocando de pé. Quem cai é porque
não é sustentado, não é erguido. Então, o Espírito de Santo levanta e coloca de pé e conduz para o pátio interior. Leva ele para onde? Para dentro. Porque Deus pega ele ali na porta do templo, naquela figura, e leva ele lá para aquele lugar, lá para o Kadosh, o lugar santíssimo, santíssimo. Amém. Esse é o desejo de Deus e o simbolismo todo dessa porta. Por isso que é importante, né, irmãos? Os grandes arqueólogos cristãos falam assim: eu tive tantas vezes em Jerusalém, e quando eu me deparo diante daquela porta, a porta oriental, que daqui a pouco eu vou falar para os irmãos como ela está, fala assim: Senhor, não existe lugar mais significativo para a minha vida do que esta porta e do que tudo o que ela representa e significa. Porque é aqui que o Senhor declara para nós, como servos teus, as suas reais intenções para conosco, né? Nós caímos, ele nos coloca de pé e nos leva para o interior. E aí o texto vai dizer: e a glória do Senhor encheu o templo. Aleluia. A glória do Senhor encheu o templo. Então, irmãos, a porta oriental é a porta da comunhão plena com Deus. É a porta que leva os seus servos à íntima e total comunhão com Ele. Essa porta representava tudo isso. Porta de arco duplo, erguida por Salomão, que Davi tanto queria fazer, mas não pôde, o Senhor não deixou. E então, isso acontece. Neemias, então, conserta essa porta. E eu gostaria de dar um salto. Mais na frente, tem um mapazinho aí, que eu coloquei, que representa os 10 últimos dias de Jesus antes de entrar em Jerusalém. Ele estava na Galileia, e para ele chegar até Jerusalém, não sei se os irmãos estão vendo, esse trajeto aqui, ele fez de pé, e levou 10 dias para isso, 10 dias. Quando ele leva esses 10 dias, ele passa na casa de Zaqueu, ele visita o jovem rico, ele fala com a mulher de Zebedeu, que queria que os seus 2 filhos se assentassem do lado, tivessem um privilégio, né? Ele ressuscita Lázaro em Betânia, e aí ele chega então a um lugar chamado Betfagé, próximo justamente a Jerusalém, e Betfagé significa casa de figos, é um lugar onde se fazia vinho de figos. E ali ele manda buscar um jumentinho, e manda os seus discípulos ir lá e fala assim: pega aquele jumentinho, e se o texto de Lucas 19, e se lhe perguntarem, diz que o Senhor precisa dele. Jesus então pega aquele jumentinho, conforme o texto de Lucas 19, 28 a 33, o irmão pode passar aí, que está aí dizer então isso aí. Como após ter preferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Engraçado que os irmãos vêem no mapa que a Galileia está no alto, mas a tradição dizia subir para Jerusalém, porque para ir para Jerusalém, mesmo que descesse, nunca era descendo, era sempre subindo. Então, quando ia chegando nos povoados de Betfagé e Betânia, ficaram próximos ao conhecido Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras é um lugar que a gente conhece muito na Bíblia, né? Então, adicionaram os seus 2 discípulos com a seguinte instrução: vá adiante e pegue o jumentinho. Os irmãos podem passar o slide, e aqui então nós temos a visão dos Montes das Oliveiras. Essa visão é dos dias de hoje. Irmãos, estão vendo isso aqui? Esse é o templo, que é um templo muçulmano. Aqui é justamente onde era o templo, feito por Salomão. O templo que nós descrevemos, este templo de Ezequiel 53.
Logo mais, aqui embaixo, nós vamos encontrar o quê? A porta oriental. Ele está no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, e na frente do templo está o quê? A porta oriental. Jesus, então, ao chegar próximo da descida, pode passar o texto, meu? Ao chegar próximo da descida dos Montes das Oliveiras, toda a multidão começou a louvar a Deus com grande voz, gritando alegria em alta voz por todos os milagres antigos vistos, e exclamavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas maiores alturas. Aqui se cumpre uma profecia de Zacarias, que ele entraria na cidade montado em um jumentinho. Muitos vão dizer, de forma equivocada, que ele foi humilde em entrar, porque os reis entrariam em cavalos. Mas a tradição judaica dizia que o rei teria que entrar em um jumento que nunca foi montado. Então nós estamos aqui no Monte das Oliveiras, de frente à porta oriental, e Jesus entra montado em jumentinho. Então qual é a mensagem? Ele é o rei. É a primeira vez no ministério e na vida de Jesus que ele não esconde de ninguém que ele era o rei. Ele entra declarando para todos que ele era o rei. E ele entra justamente por uma porta que é onde entrava a presença de Deus. É a porta oriental. É a porta que Jesus entra por ali. E ele fala: eu sou o rei. Eu sou o rei. Amém? Amém. Eu sou o rei. E as pessoas começaram a jogar ramos. A tradição mandava que as pessoas jogassem suas roupas. Mas a pobreza dos moradores de Jerusalém era tão grande que eles não tinham roupas. Então eles subiam nas palmeiras e arrancavam as folhas e jogavam as folhas para que então Jesus entrasse. Então ali ele se declarou o seu reinado. Ali ele declarou no lugar, na porta certa, o momento certo, quem de fato ele era. O verso 39 diz o seguinte: porém os fariseus que estavam no meio da grande multidão e que seguiram Jesus, diziam: mestre, repreende os teus discípulos. Perceba uma coisa importante aqui: repreende os seus discípulos. Por que repreende os seus discípulos? Porque ele estava se declarando rei, e havia um rei em Israel. Império Romano é quem dominava, é quem governava. E quando eles falaram que tu és o rei, o que vai acontecer? Eles vão te matar. Repreende eles, porque o Senhor está criando um problema. O Senhor está criando uma rebelião. O Senhor está criando uma insurgência aqui. O Senhor está criando um problema grande político. Então entra da forma como entrou, por onde o Senhor está entrando, se declarando rei. O Senhor está comprando uma briga. E a resposta foi: eu vos asseguro, se eles se calarem, as pedras clamarão. Muita gente não entende esse versículo, talvez até quando Jesus disse isso, as pessoas também entenderam. Eu preciso saber a hora, né, pastor? Então, irmãos, o texto diz, então, que ele entra e a partir dali, daquela atitude, a Bíblia vai dizer que os fariseus se ajuntaram para matar Jesus. Ele sai de Jerusalém, verso 41, voltando pela mesma porta, passando, e ali ele vai ao templo. Ele chega no templo, derruba tudo, porque o templo estava corrompido, profanado. O templo de Deus virou casa de negócio. Interessante, a gente lembra,
a restauração devia ser só na cidade, mas também devia ser no templo. E ele então volta, seca aquela figueira, sobe ao Monte das Oliveiras, e o texto vai dizer, verso 41 de Lucas, dali, que quando ia chegando assim que viu a cidade, começou a chorar por ela. E proclamou, se tu compreendestes, neste dia, sim, tu também, o que traz a paz. Então aqui ele faz um trocadilho. Jerusalém significa casa de paz. E aí então, o lugar de paz. E fala, esse teu nome, que é paz, no entanto, agora será encoberto aos teus olhos. E ele vai dizer, virão dias em que os teus inimigos te cercarão em trincheiras, por todos os lados, te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. E então, no ano 70, Tito entra em Jerusalém e destrói tudo. Acaba com tudo. Detona tudo. As mulheres grávidas, é o período, pastor, que eu creio seja considerado um período de grande tribulação. As mulheres grávidas eram abertas à espada, os seus fetos eram tirados, colocavam-se gatos vivos dentro das barrigas, se costurava e cortava-se as mãos, e aquele animal vivo dentro do ventre da mulher. Foram sofrimentos indescritíveis. Foram mais de 500 crucificações por dia. E quando os soldados souberam que era costume dos judeus de guardar ouro e prata dentro das suas paredes escondidas, e que isso espalhou a notícia, então eles falaram, vamos derrubar tudo, porque o ouro está entre as paredes. E aí se cumpre aquilo que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra. O que acontece com a porta oriental? Ela é lacrada, ela é então fechada, a cidade é toda destruída, ela é completamente destruída. No verso seguinte que eu coloquei aí de Lucas, ele diz que naquele dia os seus pés estarão sobre, aliás, de Zacarias, esse texto, irmãos, justamente ilustrando essa localização. Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio do oriente para a cidade, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Então ele estava ali naquele lugar, e exatamente isso estava se cumprindo, pelo menos é o que eu creio, nesta invasão romana. Na próxima fotografia, acho que eu vou ter que parar aqui, né, que está muito comprido. Os irmãos vão observar uma coisa. Esta é a porta oriental hoje. Irmãos, estão vendo? Quando a gente olha essa fotografia, a gente observa o que nela? Ela está fechada. Quando aconteceu na Guerra dos Cruzados, e que os cruzados tomaram conta de Jerusalém, e houve então uma batalha chamada dos Cruzados, e Jerusalém foi tomada pelos muçulmanos, exatamente por um sujeito chamado Sulimã, ano de 1200 depois de Cristo. Ele expulsa os cruzados e começa então a reconstruir Jerusalém novamente. E ele vai construindo, vai erguendo os muros, e quando chega no lugar onde está a porta oriental, esse lugar que os irmãos estão vendo nessa fotografia, ele começa a erguer o muro e faz até o arco da porta. Está aqui o arco aqui ainda, está vendo? E aí quando alguém chega para ele e fala, rapaz, não faça isso. Não faça isso. Ele, por que eu não faço isso? Claro que eu posso fazer, eu sou
o supremo, mas deixa eu te explicar uma coisa. Os judeus dizem que por esta porta vai entrar o seu Redentor, o seu Salvador. Aquele que livraria Israel e que vai trazer liberdade ao povo. Ele vai entrar por essa porta e você está construindo essa porta. Você está fazendo besteira. Porque aí o cara vai chegar e aí está a porta, ele vai passar. Ele falou, tá bom, então vou fechar a porta. Aí ele foi e fechou a porta. Mais na frente, um dos seus conselheiros, alguns anos depois, falou assim, só que tem um problema, esse cara pode vir e arrebentar e entrar do mesmo jeito. Tem uma ideia para você fazer. Passa a próxima fotografia, irmão dessa. Irmãos, estão vendo isso aqui? Sepulturas. Isso aqui é um cemitério. Ele falou assim, vamos fazer um cemitério na porta, porque está lá registrado em Levítico, aliás, em número 19, 16, que o sacerdote não pode pisar onde tem gente enterrada. Então, como ele é um sacerdote e ele vai vir, ainda que ele venha, vai ter um cemitério, ele não pode passar. Aí se construiu este cemitério. Então, deste jeito, não tem como o Messias entrar em Jerusalém. E aí, então, os judeus estariam totalmente perdidos. Um tal de, depois de 1969, pode passar, irmão Léo, para mim acabar a mensagem, um arqueólogo estudando essa porta, batendo foto dessas portas, e ele começou a olhar, James Flynn, se não me engano, e ele tirando foto, aí de repente aquele chão abriu, e ele caiu. Ele estava com 3 filmes naquele tempo ainda de máquina, e tirou essa foto. Está vendo aqui, irmão? É um arco. Aqui é o subterrâneo da porta oriental. E ele descobriu que a porta oriental original também estava fechada. Além de estar embaixo enterrada, ela também estava fechada. Então, fechou embaixo os romanos e eles vieram em cima e fechou novamente. E aí, então, terminando aqui, concluindo, eles vão dizer, acabou a esperança, né, irmã Carmen? Se essa porta significava a salvação, se essa porta significava a misericórdia, se era dessa porta que vinha o socorro, se essa porta representava, enfim, tudo que representava para o judaísmo e para os judeus, sua esperança, então, ela está definitivamente acabada. Acabou a esperança. Às vezes, irmãos, na nossa caminhada cristã, nós nos deparamos com situações assim, não é verdade? Você, tanta caminhada com Deus, tantos problemas, enfrenta tanta dificuldade, tanto isso, aquilo, lá, não tem jeito para mim mais. A humanidade, muitas vezes, na sua busca desenfreada por solução de problemas, se esbarra numa situação dessa. A porta que eu achava que iria me salvar, o lugar que eu achava de onde viria a minha salvação, está fechada. Não tem mais jeito, não tem saída, não tem escapatória. Estamos perdidos. E se comemorou, por certo, os inimigos de Israel, os que combatiam e desacreditavam a Bíblia, justamente esse fato. Eu estava conversando com meu pai, ele falou, mas aí, Jesus vai entrar por onde quando ele vier? No último dia, que ele disse que vai ter que entrar por aquela porta. Eu falei para ele, mas onde é que o senhor viu isso? Que ele ia entrar por aquela porta. Eu falei, mas a Bíblia não fala isso, mas fala isso aonde? Mas onde é que o senhor viu isso?
Às vezes a gente escuta coisa e não sabe muitas vezes quem disse, de onde foi, o que estava escrito e por que foi. E é mais ou menos essa situação que leva muitas vezes a nos firmarmos a nossa fé em coisas que realmente não têm fundamento. Se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel 45, e aqui eu vou terminar. O pastor vai me deixar falar mais, porque eu falo demais, né, irmãos? Olha que coisa impressionante. E ele vai dizer o seguinte: logo depois que aquele homem que me trouxe de volta ao mesmo portão, os irmãos lembram do portão lá que é levado ele lá em Ezequiel 43, que ele estava lá e que ele viu a glória do Senhor, e a glória do Senhor estremeceu e ele ficou, e o Senhor colocou ele de pé, levou ele lá para dentro. Não lembra daquela visão? Aí ele fala assim, logo depois, lembrando disso, que aquele homem trouxe de volta, ele traz de volta ao portão, ao mesmo portão, aquele portão externo do santuário que dava para o Oriente, portanto, o mesmo lugar. E do lado leste da área do templo, ele ainda faz questão de dizer que é o mesmo lugar, mas o portão estava o quê? Trancado. O portão estava trancado. Do lado leste da área do templo, mas o portão estava trancado. Então Yahvé orientou-me dizendo, esta porta deve o quê? Permanecer fechada. Quando Sulemã, em 1200 depois de Cristo, achou que estava fazendo uma coisa para interromper o propósito de Deus, ele estava justamente fazendo o contrário. Ele estava cumprindo aquilo que Deus havia determinado. Qual o que Deus havia determinado? Que aquela porta ficaria trancada. Mas por que trancar a porta? Por quê? Qual o sentido de trancar aquela porta? E ele explica. Então Yahvé orientou-me dizendo, esta porta deve ser fechada, não deve ser aberta, ninguém pode entrar mais por ela, deve continuar trancada, porque o Senhor, o eterno Deus, entrou por ela. Quando foi que o Senhor, o eterno Deus, entrou por ela? Jesus, quando entrou em Jerusalém, e as palmas montadas no jeguinho estavam ali, ele entrou. Exatamente. Tantas coisas a gente podia aprender daqui, homem. Ele entrou, aquela porta fechou. Observe, Deus já tinha entrado, Deus já tinha feito uma obra, Deus já tinha dado uma providência, e as pessoas ainda estavam o quê? Esperando. Tudo já estava pronto, tudo já estava consumado. Quando ele lá na cruz disse, está consumado, ou seja, a obra está feita. Não precisa de mais nada. Aí entra justamente essa brilhante observação que você fez quando ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se a esperança de vocês era aquela porta, olha agora então para mim, porque eu sou a porta. A salvação agora vem de mim. A porta de misericórdia sou eu. Quando você estiver em problema e dificuldade, passando por momentos difíceis, eu sou a porta. E João, olha lá no Apocalipse e diz, eis que vi uma porta aberta onde? No céu. E ninguém pode fechar. Amém, glória a Deus. Então ele diz, deve continuar trancada, porque o eterno Deus de Israel entrou por ela. E no versículo seguinte, ele diz, somente o príncipe, por também ser rei, se assentará ali, para tomar sua refeição santa na presença de Yahvé. Olha que coisa gloriosa. Ezequiel vê esta porta há mais ou menos 600 ou mais anos antes do ano 70 e quase 2000 anos antes de Sulemã fechar mais em cima e botar o cemitério na frente. E ele diz então isso, ele entrará pelo portício
da entrada estará pelo mesmo caminho. Ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte. Portão norte é o que, irmãos? Porque do norte vem o perigo, do norte vem as dificuldades, do norte vem os problemas. Então ele diz, eu passei pelo portão norte, ou seja, eu superei os problemas, eu venci as dificuldades. Por que eu passei? Porque eu entrei pela porta do Oriente, guiados pela mão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Amém? Amém? É dele que vem a nossa salvação. É nele que deve estar firmado a nossa esperança, a nossa fé. Então ele fala, terminando, ele diz, olhei e observei. Olha bem, não é só olhar, não é só aquela olhada rápida, não é só um relance de visão, é olhar, parar e ver. Ele diz, a glória de Yahvé enchendo toda a casa do Senhor. Glória a Deus. A presença de Deus ainda real, a presença de Deus ainda atuante, mas a porta estava fechada, mas não era aquela porta. As convicções estavam equivocadas. A ideia, a esperança estava posta em um lugar errado. Como muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em lugares errados, em pessoas erradas, em convicções erradas, motivados por falsas esperanças, e o povo vivia em falsas esperanças, e nós muitas vezes, como filhos de Deus, vivemos também amarrados em falsas esperanças. Então, terminando aqui, é a atitude que eu e que você devemos ter diante do Deus que de onde vem a nossa salvação, né? Do Deus que de onde vem o nosso socorro, como diz o salmista, olho para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz, a glória do Senhor enchendo toda a casa do Senhor, e mais uma vez, prostrei-me o rosto em terra. Amém? Amém? Que essa seja a nossa atitude diante do Senhor, de prostração, de reconhecimento, de, acima de tudo, de confiança, de crermos e estarmos certos que a obra que o Senhor fez já está completa. Amém. Não há reparação, não há conserto, né? Não há mais nada, não tem chip, não tem marca de besta, não tem nada, nem ninguém, como diz Paulo lá em Romanos, nem potestades, nada nos separa do amor de Deus, porque Ele garantiu isso, Ele nos colocou esse serviço pronto. É na visão de Apocalipse, eu termino aqui, quando na última taça, que João ouve do céu uma voz vinda do trono de Deus, que diz assim, está feito, está concluído. A obra de Deus está completa. Que Ele nos abençoe, irmãos, que nós tenhamos essa convicção e depositar a minha confiança, você depositar a sua confiança naquele Deus que realmente já fez tudo, né? E está justamente a esperar de nós essa atitude que Ezequiel teve, de estar prostrado, um rosto em terra, depositando nele toda a nossa confiança, toda a nossa fé. Que assim seja. Amém, irmãos?